Olá! As cidades, hoje, estão no centro de um dos maiores desafios da humanidade. Pensa bem, como é que a gente consegue tornar esses espaços mais eficientes, mais sustentáveis e principalmente mais agradáveis para uma população que simplesmente não para de crescer? A resposta, ou pelo menos parte dela, pode estar na tecnologia. Vamos mergulhar juntos nesse conceito de cidade inteligente. Para entender a solução, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema, né? A verdade é que as nossas cidades estão sob uma pressão gigantesca e que só aumenta. Essa imagem aqui, com certeza, é familiar para muita gente. Essa concentração enorme de pessoas e construções cria um efeito dominó. Mais poluição, mais lixo, um consumo de energia que vai nas alturas. É um ciclo que pesa muito no meio ambiente e, claro, na nossa qualidade de vida. E se alguém acha que isso é um problema lá do futuro, dá uma olhada nesses números aqui da América Latina. Isso já é a nossa realidade. No Uruguai, 95% da população já vive em cidades. Na Argentina, 92%. No Brasil, 85%. Ou seja, a necessidade de encontrar soluções inteligentes não é para amanhã, é para agora. E é aqui que a coisa fica fascinante. A proposta tecnológica para lidar com esses desafios é pensar na cidade quase como um organismo vivo. E a tecnologia? Bom, a tecnologia seria o sistema nervoso desse organismo, capaz de sentir, de se comunicar e de reagir em tempo real. A base de tudo isso é uma tecnologia que a gente ouve falar bastante, a tal da Internet das Coisas, ou IoT. De forma bem simples, é a ideia de conectar objetos do nosso dia a dia na internet. E eu estou falando de tudo mesmo, desde um semáforo até uma lixeira. Isso permite que eles enviem e recebam informações. É basicamente o que dá à cidade a capacidade de sentir o que está acontecendo. Então, como é que uma cidade sente as coisas? Através de uma rede imensa de sensores, que funcionam como se fossem os olhos e os ouvidos dela. Tem câmeras de trânsito que veem os congestionamentos, tem sensores que cheiram a qualidade do ar, outros que detectam vazamentos de água. Cada um desses pontos está ali coletando dados preciosos 24 horas por dia. Claro que todos esses dados precisam viajar, e viajar muito rápido. É aí que entram as redes de comunicação, que são como os nervos desse corpo. Fibra ótica, 5G, tudo isso serve para transmitir esse volume absurdo de informações quase que instantaneamente para o cérebro da operação. E aqui a gente chega no cérebro, os centros de operação. É para lá que todos os dados convergem. Nesses locais, softwares de inteligência artificial analisam tudo o que está acontecendo e tomam decisões. Eles podem, por exemplo, mudar o tempo dos semáforos para melhorar o trânsito ou acionar uma equipe de manutenção antes mesmo que um cano estoure. E muitas vezes, sem nenhuma intervenção humana. Para a gente ter uma ideia da escala disso, a Cisco, uma gigante da tecnologia, estimou que já em 2020 a gente teria cerca de 50 bilhões de dispositivos conectados. 50 bilhões. É uma rede de proporções planetárias que não para de crescer. Certo, a teoria é bem interessante, mas e na prática? Como é que isso realmente funciona e melhora a vida nas cidades? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos reais que já estão por aí. Olha que exemplo incrível de mobilidade. Em Medellín, na Colômbia, os teleféricos não são só para turista ver. Eles são uma parte essencial do transporte público, conectando bairros em morros que antes eram super isolados ao resto da cidade. Isso muda a vida das pessoas de verdade. Agora um exemplo de sustentabilidade. Em San Diego, nos Estados Unidos, eles instalaram postes de luz inteligentes. Basicamente, os postes têm sensores que ajustam a iluminação sozinhos, dependendo se tem gente passando ou não. A economia de energia é gigantesca. E esse dinheiro que a cidade economiza pode ir para a saúde, para a educação, mas o impacto pode ser ainda mais profundo, mais humano. Em Tacoma, também nos Estados Unidos, eles usaram análise de dados para identificar alunos que tinham mais chances de abandonar a escola. Com essa informação, os educadores podiam agir antes do problema acontecer. O resultado? A taxa de formatura pulou de 55% para impressionantes 78%. Isso é tecnologia salvando futuros, literalmente. E as cidades inteligentes também podem ser mais participativas. No Rio de Janeiro, o projeto Data Rio faz uma coisa muito legal. Ele abre os dados da prefeitura, como a localização dos ônibus, por exemplo. Com isso, qualquer pessoa, qualquer desenvolvedor pode criar aplicativos e soluções para melhorar a vida na cidade. É a inteligência coletiva em ação. Ok, a tecnologia é impressionante, os benefícios são claros. Mas com tanto poder e tantos dados sendo coletados o tempo todo,
É natural e até saudável que surjam algumas perguntas bem importantes sobre como tudo isso é feito. E talvez a pergunta principal seja essa aqui. Será que a eficiência da tecnologia garante automaticamente uma sociedade melhor e mais igualitária para todo mundo? A resposta, como a gente pode imaginar, não é tão simples assim. Porque existe um risco muito real, como alguns analistas apontam, de a gente acabar aprofundando as desigualdades que já existem. Se a tecnologia não for pensada para incluir todo mundo, ela pode criar uma cidade perfeita para alguns e deixar muitos outros para trás. E isso leva a gente a pensar em alguns pontos que são cruciais. Por exemplo, quem fica de fora dessa festa tecnológica? E os algoritmos que tomam as decisões? Será que eles são mesmo neutros ou eles podem carregar os preconceitos de quem os programou? E se um sistema autônomo comete um erro grave, de quem é a culpa? E claro, a pergunta de $1 milhão. Para onde vão todos os nossos dados? E quem garante que eles estão seguros? E se a gente olhar para o futuro, a próxima geração da tecnologia, o 6G, vai deixar tudo isso ainda mais intenso. Tanto o potencial de fazer coisas incríveis, quanto a urgência de responder essas perguntas. O 6G não é só um 5G um pouco mais rápido. É um salto absurdo em capacidade. A gente está falando de velocidades que podem passar de 1 terabit por segundo. Isso permite uma comunicação com atraso quase zero. Na prática, é como se a comunicação fosse instantânea, telepática. O que isso possibilita? Bom, basicamente uma integração total. Imagina hospitais, indústrias, redes de energia, tudo funcionando numa sincronia perfeita como uma orquestra. Essa é a grande promessa da cidade 6G, um ecossistema urbano completamente conectado e que responde na hora. No fim das contas, a tecnologia para fazer tudo isso acontecer, a gente tem ou está muito perto de ter. O desafio de verdade é outro. É usar essa ferramenta tão poderosa com sabedoria, com ética, com foco no bem-estar de todos. A pergunta que fica é essa. A gente já tem a tecnologia para fazer cidades inteligentes, mas será que a gente tem a sabedoria para fazê-las humanas?